Olá você, pessoa amada da internet. Hoje quero propor um vídeo diferente do que vocês vão ver por aí. Hoje eu quero comparar obras literárias com obras da cultura pop. Aviso, esse vídeo não é para denegrir falando que obras literárias são ruins ou obras da cultura pop são ruins, ou falar que um copiou o outro. Não, não, não. É apenas uma comparação para você ver que uma obra é comparada a outra, que pode ser comparado em certo ponto da história, em certo narrativa. Este vídeo está com o intuito de não mostrar, repetindo novamente, que uma coisa é cópia da outra, mas sim para você comparar e também para indicar filmes ou livros de literatura para você que não conheça, tá bom? Então, por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplo e para você já logo entendendo como é que vai funcionar o esquema desse vídeo. Eu vou dar um exemplo que me inspirou. Com vocês, exemplo 00. A primeira obra que eu quero falar é Up Altas Aventuras com o Velho Mar. Up Altas Aventuras é sobre o velho que está rabugento, porém queria viver os seus sonhos de conseguir visitar, de explorar o mundo, ele e sua amada. Tanto que é basicamente o filme inteiro nessa aventura, nessa jornada. A gente tem um apreço a este senhor, tem apreço também a criancinha que está do lado dele. A gente cria vínculo com os personagens, a gente vibra com eles, fica triste com eles. Ou seja, Up Altas Aventuras é uma baita animação, um baita filme. Junto com o Velho Mar, que também tem essa mesma proposta. Velho Mar, escrito por Ernest Hemingway, que nada mais é que uma grande aventura. Tem o velho Santiago, que ele é um pescador, porém está há 80 dias sem conseguir pescar nada. E o seu pequeno ajudante, Manolos, sempre o apoia, coisa e tal. Porém, os pais do Manolos, quer que ele se separe do velho Santiago, porque o velho Santiago não tá conseguindo pescar mais nada, coitado, ele tá velho. Porém, tudo muda quando o velho Santiago, ele pega seu barquinho e vai sozinho para a pescaria, e ele, pescando, encontra um raro peixe, o grande peixe marlinha azul. Aí ele passa basicamente o livro quase inteiro tentando pegar este peixe. E quando você finalmente, não quero dar spoiler, né, mas quando finalmente você acha que ele pegou o peixe, aparece outra situação mais agoniante ainda. Ou seja, ambas as obras têm o seu clímax, não final, nem o começo. O clímax de ambas as obras é a aventura em si. Tanto de Up Altas Aventuras, tanto o Velho Mar, o clímax é a aventura. De você acompanhar dois personagens envelhecidos que tentam experimentar aventuras que talvez eles não tenham experimentado a sua vida inteira. E tanto o jovenzinho de Up Altas Aventuras, tanto o jovem Manolos, cara, eles são muito parecidos em suas personalidades e sempre apoiar os seus respectivos velhos, digamos que assim. E a finalização de ambas as histórias é simplesmente emocionante. Se você acompanhava ambas as histórias. Então essa vai ser a dinâmica do vídeo, onde que eu vou comparar certo ponto da história de filmes e de literatura, tá bom? Então agora vamos entrar oficialmente no exemplo de número 1. Para começar bem,
este vídeo, vou começar com anime. Eu sei que tem uma galera que gosta de anime. Eu particularmente, vou ser bem sincero, que eu não sou tão fã de anime assim. Eu vi bem poucos, e os poucos que eu vi eu particularmente não gostei muito não. Com exceção de um, que é o Record of Ragnarok, que foi o único que eu gostei, pra ser bem sincero. Esse e o Pokémon, né, foram os únicos dois animes que eu gostei. Mas a galera gosta, então eu vou começar por isso. O anime que eu quero comparar em questão é o One Piece com o Mistério da Estrada de Sintra de Eça de Queiroz. Já vou logo dar um aviso. Eu particularmente nunca vi One Piece. Então eu só perguntei ao meu irmão, eu perguntei a uns pessoas chegadas que viram o anime, perguntei mais ou menos como era a história e vou fazer esse paralelo com o livro do Eça de Queiroz. One Piece basicamente é um anime onde que um grande pirata, o lendário pirata Goldie Roger, antes da sua morte, falou que tinha um tesouro chamado One Piece, que ele estava perdido por aí e seria o maior tesouro da história dos piratas. Então vários grupos de piratas vão tentar achar One Piece. E nessa jornada existe vários pedras no caminho, vários percalços. Existe piratas rivais, existe a marinha, existe um monte de loucuragem. Bastante interessante para quem gosta desse tipo de conteúdo, bastante interessante. E o interessante é que essa jornada é bem longa e cheia de aventura, cheia de side quest, comparado ao Mistério da Estrada de Sintra de Eça de Queiroz, onde que também temos um personagem que propõe uma jornada pelas estradas de Sintra, aonde que o clímax da história, o enredo, se basicamente resulta no caminho, no trecho que eles vão percorrer. Particularmente é um livro que eu gostei bastante, é um bom livro de literatura e eu recomendo para vocês. Então, a primeira comparação, One Piece junto com o Mistério da Estrada de Sintra. E uma obra extra que eu quero comparar, esse aqui vai ser só um extra, um bônus para vocês. É a Toy Story 1, né, o primeiro filme, com Revolução dos Bichos, de George Orwell. Seguinte, eu sei que uma obra tem nada a ver com a outra. Toy Story é uma história intimista que conta a história dos brinquedos, coisa e tal, enquanto George Orwell com Revolução dos Bichos é uma distopia querendo fazer críticas ao governo socialista. Eu sei disso. Mas tem cenas, uma cena do Toy Story em específico lembra muito a cena inicial do livro de George Orwell, que é quando os brinquedos se revoltam com Sid, aquele menino do mal, né, que fica quebrando os brinquedos, aonde que os brinquedos que são objetos, né, são objetos e teoricamente o Sid é o dono deles. Eu sei que o Woody e o Buzz era brinquedos do Andy, mas os outros brinquedos eram do Sid. Então, ou seja, os objetos se revoltam contra o seu dono, ao ponto deles conseguirem assustar o seu dono e conseguirem respeito para não serem mais quebrados. Isso lembra muito o início do livro da Revolução dos Bichos, aonde que os animais que são propriedade do fazendeiro se cansa do fazendeiro maltratar eles, então o que eles fazem uma revolta contra o fazendeiro, o matando no processo. É claro, Toy Story foi uma animação para criança, lógico, eles não iam matar ninguém no filme. Mas o Revolução dos Bichos não foi feito para criança, então, ou seja, sem censura. Muito interessante este pequeno paralelo. Você não acha? Eu acho. Comenta aí o que você achou desse pequeno paralelo aí que eu acabei fazendo.
As próximas obras que eu vou comparar é Planeta dos Macacos e Robot Dreams, do Isaac Asimov. Planeta dos Macacos pode ser tanto aquele original lá da década de 60, 70, tanto essa trilogia mais recente, pois o que eu vou comparar está presente em ambas sagas Planeta dos Macacos, que é a parte do seguinte. Planeta dos Macacos, para quem nunca viu esse filme, pois é um filme muito antigo, é o planeta que é o planeta Terra, não o planeta dos macacos. A gente descobre no final do primeiro filme, já vai um spoiler, né? Mas enfim, que é o planeta Terra que está sendo dominado pelos macacos. A gente acompanha a saga inteira do astronauta, do Owen, que quer voltar para o planeta Terra, porém no filme ele descobre que ele está na Terra, só que ele viajou na verdade para o futuro. Aí gera aquela famosa cena dele chamando os humanos de maníacos, etc. e tal. Enfim, a parte que eu quero comparar está principalmente no filme 3 da saga original e do filme 1 da trilogia nova, que é o seguinte, que é a parte dos humanos que querem escravizar os macacos. Eles querem trazer os macacos como se fossem bichos de estimação, pois no enredo os cachorros e os gatos morreram com uma peste. Aí os macacos eles se tornaram os novos pets, porém eles são muito mais espertos que cachorros e gatos, então eles começam a virar literalmente escravos. Aí o macaco, um deles fala não, o humano manda ele fazer um comando, só que o macaco não aceita, gerando a guerra entre macacos e seres humanos. Na trilogia nova também é retratada essa cena, muito melhor do que na saga original, diga-se que passagem. E por isso que eu quero comparar, junto com o Sonho de Robô, aonde que temos o robô principal, aonde que ele é uma máquina. Porém, ao decorrer do filme, ele começa a ter sentimentos. Ele começa a desenvolver sentimentos humanos. Aí com isso, ele começa a se sentir usado. E tanto que ao decorrer do livro vai ocorrer situações bastante inusitadas. Não quero estar contando muito spoiler, pois é um livro que vale muito a pena ser livro. Robot Dreams, junto com Planeta dos Macacos. Caso você não viu, veja. Só de Planeta dos Macacos, na saga original só vê o filme 1, porque só ele que presta. E a trilogia nova você vê todos os 3 filmes, porque são 3 filmes maravilhosos. Fica a dica do Motivação do Conhecimento aí para você. A próxima obra que eu quero comparar vai ser 2 em 1. Como assim? O filme é Nascidos para Matar, de 1987, e 2 obras de Ernest Hemingway que tem basicamente o mesmo significado, né? Vamos lá. O filme Nascido para Matar é um filme de guerra, né, de Segunda Guerra Mundial, que retrata principalmente a batalha lá no Pacífico contra os Estados Unidos e o Japão. É basicamente um filme de guerra. O diferencial dele é que no final do filme a gente vai acompanhando o protagonista, coisa e tal, e o protagonista ele é meio bobo, meio ingênuo, só que ao decorrer com o tempo ele vai começando a questionar a guerra, ele vai basicamente entrando em um niilismo, onde que ele questiona a própria existência, coisa e tal, e principalmente traz uma questão muito interessante, se discutir o porquê da guerra. Por que isso acontecer? Por que tantas pessoas morrem com isso? Ou seja, é um filme que traz pensamentos críticos sobre a guerra, o questionando o porquê. E justamente este é o tema central dos 2 livros de Ernest Hemingway que eu vou indicar, que eu vou comparar, que é Por Quem os Sinos Dobram e Adeus às Armas. Os dois livros de Hemingway são bastante interessantes. Adeus às Armas está retratando da Primeira Guerra Mundial, aonde que tem o sujeito
que ele é apaixonado por uma enfermeira. Só que essa enfermeira é casada. Enfim. Aí fica nesse romance todo no filme, um romance bem entediante, para ser bem sincero. Só que o legal é o final do filme. Desculpa, o legal é o final do livro. Aonde que ele traz justamente esta indagação do porquê da guerra. Você vai entender o porquê lendo o livro, lógico, pois eu não quero te dar spoiler. Porém, se for para ler uma dessas obras, eu prefiro muito Porquê Ensino Dobras. Sério, na minha opinião, é um dos melhores livros que Ernest Hemingway já escreveu. É um livro que retrata da Guerra Civil Espanhola entre os republicanos e os fascistas, né? E acompanhamos a vida do protagonista e do seu grupo, aonde que ele tem que fazer uma missão de explodir uma ponte, que é uma ponte essencial para os fascistas passarem, coisa e tal. Bem parecida do que o Kakashi e Obito e Rin tiveram que fazer em Naruto. Bem parecido com a missão deles. Aí você encontra a vida dos personagens, você conhece a Maria, você conhece o Juan, conhece vários personagens bastante interessantes. E o final do livro é simplesmente lindo, poético. Tanto que o livro foi baseado neste poema puritano que eu vou citar para vocês agora. Assim como, se você tirar um grão de areia na Europa, a Europa ficará menor. Assim vai ser se um ser humano morrer. A humanidade inteira sentirá a falta deste ser humano. Então, não pergunte por quem os sinos dobram, pois os sinos dobram por ti. Fecha aspas. Então, depois desse poema puritano, dá pra ver mais ou menos do que o livro é guiado nesse sentimento de, poxa, tem vidas morrendo, tem vidas se perdendo por ego político de alguns líderes por aí. E é basicamente isto que o filme Nascidos para Matar fala, e o que ambas as obras também prega. Muito melhor escrito em Por que os Sinos Dobram, mas Adeus às Armas é uma obra menor, pois o Porquê os Sinos Dobras é meio grande. Você que não gosta de livro grande pode se assustar com Porquê os Sinos Dobram, mas Adeus às Armas é um livro pequeno, então dá pra você ler tranquilamente. Então por isso que eu sugeri os dois em um. Então esta foi a parte da recomendação, comparando Nascido para Matar e Porquê os Sinos Dobram, juntamente com Adeus às Armas. E as duas últimas obras que vamos comparar no vídeo de hoje são duas obras maravilhosas. Uma delas, o filme Coringa, e o outro, Dom Quixote. Duas obras muito boas, diga-se passagem, com algumas semelhanças interessantes, que eu vou falar isso depois. Mas todo mundo, ou mais pessoas que estão vendo esse vídeo, sabe, retrata a vida do protagonista, aonde que ele tem problemas mentais. E a sua narrativa consiste de um narrador inseguro. Por quê? Pois a gente não sabe se aquelas vivências dele, aquelas experiências deles, são experiências reais ou é mais uma coisa da imaginação dele. Ele está imaginando algo. Ou seja, é um sujeito que se entrega à loucura. Assim como Don Quixote, aonde acompanhamos a vida de Afonso Quixano, que de tanto ele ler um livro sobre cavaleiros, ele acaba achando que ele é um cavaleiro. Olha só, imagina, você nerd que adora ver filmes da Marvel, de tanto ver o filme do Homem-Aranha, acha que vai ser o Homem-Aranha. Então é mais ou menos isso a ideia do livro de Don Quixote. E também ele é um narrador inseguro, pois a gente acompanha várias experiências dele e não são experiências reais. Por exemplo, ele enfrenta dragões, mas não existe dragões. Pelo menos no universo do livro não existe dragões.
Ou seja, são duas obras aonde que temos protagonistas problemáticos. Arthur Fleck, que dá um pseudônimo de Coringa e acha que ele é um palhaço, coisa e tal, e ele comete seus crimes, que há teorias que ele fala que ele não comete, que é coisa da imaginação dele. E temos do outro lado Afonso Quixano, que ele se auto-intitula Dom Quixote. E ele passa por várias experiências, junto com o, abre aspas, o Sancho Panza, a sua sobrinha Dulcinea, coisa e tal. E também outra semelhança que a gente pode encontrar no filme e na obra são seus finais. São seus finais emblemáticos e bastante dúbios, pois há várias interpretações do que o final acontece de ambos os finais. Em Coringa temos o Arthur Fleck saindo do consultório com pegadas de sangue. E Dom Quixote, não vou falar. Leia o livro e você vai saber, e você vai entender o que eu estou dizendo. Só que uma diferença gritante sobre ambas as obras é o seguinte, sobre a loucura. Quando a loucura em Coringa é tratada como algo psicológico, é tratado como uma doença, assim por dizer, uma doença mental, em Dom Quixote não. A loucura de Afonso Quixano é meio que uma infantilização, ou seja, um personagem que leu bastante história de ficção científica e acha que o mundo dele é real por conta disso. Então, ou seja, é loucura bastante diferente uma das outras, quando é uma loucura de doença, coisa e tal, e Dom Quixote é mais um personagem infantil. Tanto que que tem uma frase do, abre aspas, do Dom Augusto, que fala o seguinte, abre aspas, e seria uma pena vos tentais roubar o mundo dos melhores sonhadores loucos e do doido mais perfeito e divertido da terra. Sua loucura inofensiva é o melhor tratamento contra a melancolia e tristeza da vida. Em todo caso, para ele seria melhor curar-se, seja o que Deus quiser. Fecha aspas, Dom Antônio. Então, ou seja, a loucura de Dom Quixote é tratado como um personagem infantil, que no fim do livro ele meio que vai se curando, ele vai vendo que o mundo não é daquela forma que ele imaginava. Ele vai vendo que o mundo não existe dragões, não existe bruxa, as batalhas não são épicas, são guerras violentas, sangrentas, enfim. Duas obras bastante interessantes que tratam sobre um tema bem interessante, que é a loucura do ser humano. O como que o ser humano vai deturpando a sua realidade para viver no seu mundo. E questiona sobre nós. Será que também estamos fazendo isso? Estamos deturpando a realidade, vivendo em nossos mundos? Mais uma vez, Multiverso do Conhecimento fazendo uma reflexão para você. Eu queria falar uma curiosidade, eu sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas eu não sei qual vai ser a próxima vez que eu vou falar de Dom Quixote no canal, então eu vou fazer esse paralelo. Livros de cavaleiros seria como as histórias de herói hoje em dia. São histórias fictícias, fantasiosas, que envolvem o escapismo. E Dom Quixote é uma sátira. Então Dom Quixote seria um The Boys. The Boys não é uma série que faz uma sátira aos heróis. O Capitão Pátria, que nada mais é que uma versão do Superman, cicado de sistema da real, coisa e tal. Aí aparece heróis retumbantes, heróis de elite, sendo verdadeiros babacas. Então, na obra do Don Quixote funciona da mesma forma. São os cavaleiros, só que cavaleiros que ficam loucos. Então, ou seja, Don Quixote e The Boys são obras em suas respectivas épocas que são sátiras ao cavaleirismo e ao gênero de super-heróis. Então, uma curiosidade aí a mais para você. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comente. Se você quer uma parte 2, eu tenho várias ideias sobre o que nós podemos fazer. Também, se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei convicto. E se não gostou, deixa o seu não gostei convicto. O importante aqui é o engajamento.
Então finalizo com bom dia para você, caso não nos veja hoje, boa tarde e boa noite.